E mais um ano se inicia. Bem-vindos a 2023. E já que estamos no início de um novo ano, vamos começar pelo começo. Que tal começarmos sobre o livro de Gênesis? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Como a maioria de vocês deve saber, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Também é o primeiro livro do Pentateuco, a Torá judaica, que é formada por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros que são considerados pela tradição judaica e pela tradição cristã que foram escritos por Moisés e constituem a lei de Moisés. No livro de Gênesis, ele tem esse nome em grego por causa da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento. Seu nome hebraico é Bereshit. Bereshit são as primeiras palavras do livro. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit significa no princípio. Então, Gênesis é o livro dos princípios de todas as coisas. O princípio dos céus, o princípio do universo, o princípio da terra e também o princípio da história da nação de Israel, da qual viria o Messias. Uma questão importante que nós temos que levar em consideração acerca do livro de Gênesis é que ele não foi escrito para nós. Como assim? O livro de Gênesis não foi escrito por seu escritor humano pensando em pessoas do século 21, como nós, ou com pessoas do século 20 que chegaram até o século 21, como a maioria de nós. Ele foi escrito para pessoas da Idade do Bronze, na Mesopotâmia e especificamente em Canaã. Ele foi escrito para o povo hebreu. Ele reflete o conhecimento, a capacidade, a língua, a gramática, a vida do povo daquela época, dentro das circunstâncias daquela época. Se nós levarmos em consideração que foi Moisés que escreveu, então ele foi escrito por um povo que estava peregrinando pelo deserto, tentando chegar até Canaã, um povo semita de pastores que se tornaram escravos no Egito, um povo que precisava reconstruir a sua história, não apenas a sua história com Deus, mas a sua história como pertencentes a um grupo, pertencentes a uma nação que estava se formando naquele momento, naquela travessia. E para isso eles precisavam ter os relatos das suas origens. Relatos esses que eram passados de pai para filho de forma oral. E por meio do livro de Gênesis passaram a ser escritos e perenizados no texto. Relatos não apenas sobre Abraão, Isaac e Jacó, como também sobre as origens da humanidade na perspectiva do povo hebreu. E por que isso é importante? Porque eles estavam vivendo no meio de um povo pagão. Eles estavam vivendo uma travessia, encontrando com outros povos que tinham outros deuses e outras culturas, iriam se afixar numa terra cheia de outros povos, com outras culturas e com outras histórias de origem. E Deus não queria que eles se misturassem com esses povos, não queria que eles adotassem a cultura e a religião desses povos. Então, Deus deu para eles seu próprio relato de criação. Criação que não apenas serve para contar a história do mundo, mas apresentar Deus como o agente dessa história. Ele foi escrito e pensado para pessoas, homens e mulheres semitas que viviam na Idade do Bronze. Estamos falando de 1400 anos antes de Cristo nascer.
Ele foi escrito, segundo a tradição judaica e cristã, por Moisés para o povo hebreu, que iria entrar em Canaã. Então ele foi escrito naquela linguagem para aquele povo imerso naquela cultura que é completamente diferente da nossa. Isso significa que é um livro de lendas, mitos e fábulas? Não. Gênesis é um livro histórico, mas é um livro de história teológica. O que isso quer dizer? Quando eu digo que é um livro de história teológica, quero dizer que ele narra a história sobre uma perspectiva teológica, querendo revelar uma verdade religiosa, uma verdade espiritual, com uma intenção teológica. A história pode ser contada sob um ponto de vista econômico, pode ser contada sob um ponto de vista político, pode ser contada sob um ponto de vista ideológico e também pode ser contada sob um ponto de vista teológico. Gênesis foi escrito para ser a revelação de Deus ao seu povo. Não apenas mais como Moisés falando que o Eu Sou me enviou a vós para vos libertar. Agora, por meio do livro de Gênesis, Deus se apresenta de uma forma mais detalhada em seu poder, sabedoria, grandeza, revelando o que ele fez como Deus Criador. E por meio da criação, revelando um pouco mais sobre a sua natureza e caráter. Então, o livro de Gênesis tem como personagem principal Deus. Deus se apresentando à humanidade, dizendo quem ele é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. Como eu disse antes, o livro de Gênesis faz parte da Torá. Ele precede o livro de Êxodo. Portanto, ele funciona como um prólogo para o livro de Êxodo. Porque o livro de Êxodo narra a história presente de Moisés com o povo, narra aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Então, o livro de Gênesis, ele serve para mostrar como chegaram àquele momento. De onde que eles vieram? Eles vieram de Jacó e José. E José, de onde que veio? Veio de Isaac. Isaac, de onde veio? De Abraão. E como surgiu Abraão nessa história? Porque Deus o chamou. E por que Deus o chamou? E aí conta-se toda a história desde a criação do universo até a entrada dos filhos de Jacó no Egito. Em Êxodo começa-se um novo capítulo dessa saga, dessa história, que é a escravidão dos descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, e a sua libertação por meio das mãos de Deus. Gênesis serve como uma introdução a essa história. Vamos traçar um pequeno paralelo. Muitas pessoas foram ver no cinema o filme O Senhor dos Anéis, que conta a história de como a Terra-média estava para ser devastada por Sauron, que estava querendo recuperar o seu Um Anel. E aí se formou a Sociedade do Anel para levar esse anel até as montanhas de Mordor para ser destruído. Mas tem histórias que antecedem que contam isso. Então, o livro do Hobbit funciona como um prólogo para a história maior, que é O Senhor dos Anéis. O livro de Gênesis funciona como um prólogo para a história maior, que acontece em Êxodo e em diante, que é toda a história do povo de Israel, narrada no Antigo Testamento. Tudo começa no começo. E o começo é Gênesis. O seu objetivo foi diferenciar o povo de Israel dos outros povos à sua volta. Mostrar que eles tinham uma revelação especial de Deus, que eles eram um povo sacerdotal de Deus, um povo peculiar de Deus, e que Deus se revelou em sua natureza, em sua verdade, para esse povo de uma forma como os povos em volta que eram politeístas não conheciam. Então Deus contou não apenas a história da origem dos filhos de Israel, como contou a história da origem da própria humanidade.
E ao contar essa história, Deus revela-se a si, revela o seu poder, a sua natureza, a sua bondade, a sua perfeição. E é uma história que possui características muito interessantes, porque os outros povos em volta tinham suas próprias histórias, seus próprios mitos de criação. E esses mitos de criação assírios, babilônicos, cananeus, possuíam pontos de contato com a história narrada em Gênesis e outros pontos muito diferentes. E é importante conhecermos para entender por que Gênesis foi escrito e para quem foi escrito. Os povos em volta, especialmente os assírios e babilônicos, tinham seu próprio medo de criação, como acabei de dizer. E ele é conhecido como Enuma Elish. Nesse texto, nós vemos como os deuses primitivos entraram em guerra. Havia Tiamat, que era a deusa do mar, que entrou em guerra com outros deuses, e veio Marduk e a venceu em batalha, cortando-a ao meio. Com uma metade ele fez o céu, com outra metade ele fez a terra. E Tiamat tinha um general demônio, que Marduk também venceu, e com o sangue dele ele fez os homens. E por que ele fez os homens? Para executarem o trabalho que os outros deuses menores faziam e estavam cansados de fazer. Então os homens foram criados para serem escravos dos deuses. Esse é o panteão babilônico. E Marduk é o principal deus deste panteão. A história de Gênesis é bem diferente. Em Gênesis, não temos deusa do mar, deusa do céu, Deus Sol, Deus Lua, nada disso. Há um único Deus que não possui corpo para ser cortado ao meio. Ele é espírito. E esse Deus é apresentado no primeiro versículo. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Elohim significa Deus. Mas é um Deus no plural, chamado plural majestático, que significa que é um Deus poderoso, cheio de glória, de majestade. É diferente de apenas El, que também significa Deus, mas é no singular. Muitos nomes em hebraico possuem esse sufixo El, Rafael, Gabriel, Daniel. Mas aqui em Gênesis nós temos Elohim. Elohim criou o céu e a terra. Não houve uma deusa cortada ao meio para se fazer isso. Deus, pelo poder da sua palavra, criou. Céu e terra são elementos da natureza criados por Deus. Não existe mágica, não existe mística, não são divindades, não são espíritos, são elementos da criação. E o texto continua descrevendo a criação item por item. Céu, terra, mar, animais, vegetação. Por fim, Deus cria o homem. Mais uma vez aparece o plural majestático, no façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus faz o homem. Homem e mulher os faz. Então, Deus cria o homem pela sua vontade. E para que ele cria o homem? Para ser escravo? Não. No texto de Gênesis, Deus é criado para ter um relacionamento com Deus, porque toda a criação antes é inanimada, elas são coisas, mar, pedra, rocha, são vegetais e são animais. Mas o homem, Deus dotou do seu espírito. Então o homem possui uma conexão com Deus. O homem tem condição de adorar a Deus, reconhecê-lo e render-lhe a adoração. Mais ainda, Deus dá responsabilidades ao homem. O homem iria administrar a terra. Sujeitá-la e dominá-la significa cuidar dela, administrá-la. Deus dá capacidade intelectual ao homem para cuidar da criação.
não como um escravo, muito mais como um jardineiro que cuida da criação de Deus. Tudo era bom, tudo era perfeito. Então Gênesis procura mostrar para a gente que o Deus dos filhos de Israel é completamente diferente dos deuses dos povos mesopotâmicos. Não tem corpo, não precisa lutar com outros deuses, porque os outros deuses não existem. Os outros deuses não são os elementos da natureza, os elementos da natureza são coisas criadas por Deus pelo poder da sua palavra. Deus é um ser profundamente ético, profundamente moral, profundamente puro e santo e exige isso da humanidade, porque a humanidade tem o seu espírito dentro de si. E Deus dá para essa humanidade um jardim, um lugar para habitação. Gênesis, nos seus primeiros capítulos, mostra um relacionamento íntimo de Deus com o homem, e este relacionamento que é rompido pelo homem, não por Deus. Deus se apresenta como um ser pleno, todo-poderoso, criador, ele sozinho de todo o universo, sem nada nem ninguém que se assemelhe a ele ou que se aproxime dele. Não existe um panteão de deuses, não existem deuses menores, existe Deus. Mais para frente iremos ver em Gênesis também a presença dos anjos, que são emissários de Deus, mas que não são deuses como na mitologia suméria, na mitologia acadiana, na mitologia assíria ou babilônica. Deus é único. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus é um espírito, sem forma, e se não tem forma, não tem como se fazer uma estátua para adorá-lo. Não tem como a criação conseguir fazer uma imagem do Criador, porque o Criador está além da compreensão da criatura. Os conceitos que aparecem em Gênesis são muito mais sofisticados do que dos povos em volta. E Deus procura deixar isso muito claro no texto. Um texto que vai ficar registrado para a posteridade, para os filhos de Israel e para os filhos dos filhos de Israel, e chegou até nós. Então Gênesis não tem uma função científica, não é um texto analítico, não é um texto cartesiano, é um texto teológico. Ele foi feito para apresentar quem é Deus e não para descrever passo a passo como a criação foi feita de um ponto de vista científico. Não é esse o objetivo dos primeiros capítulos de Gênesis. O objetivo é mostrar que Deus é único e é todo-poderoso. E todo o universo foi criado por Ele no seu tempo, segundo a sua soberana vontade. Mas Robson, e esse negócio dos dias, 7 dias de criação, evolucionismo, criacionismo, como explica os dinossauros? Isso a gente pode conversar numa próxima caminhada. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima conversa sobre o maravilhoso livro de Gênesis. Bom, pessoal, não poderia terminar esse vídeo sem uma dica literária. E eu queria apresentar para vocês o livro que deu base para essa conversa. Como Ler Gênesis, de Tremper Longman III. Esse livro é fantástico, eu recomendo muito a sua leitura, porque ele apresenta não apenas o texto bíblico, como também apresenta as narrações, epopeias e histórias dos povos mesopotâmicos acerca da criação do universo e da humanidade. Ele mostra as semelhanças, as diferenças e em como o texto bíblico é superior, e não apenas nesta questão. Ele vai muito além, mostrando acerca de Abraão e os demais personagens da Idade do Bronze, como o texto bíblico ele é
coerente com a época que ele descreve, não seria uma escrita posterior. Recomendo fortemente a leitura desse livro para podermos entender de fato e sabermos como ler Gênesis. Fique com Deus. Se gostaram, deixe uma curtida. Se gostaram muito, compartilha. E a gente se vê na próxima caminhada. Fique com Deus. Tchau, tchau.